Ok, dando continuidade no nosso curso de Quasar, veremos agora como utilizar, né, as 3 maneiras de utilizar o Quasar Framework. A primeira delas é a UMD, a Standalone, é a maneira que você pode inserir aí progressivamente no seu projeto. Como eu falei na aula anterior, é como se fosse um jQuery, né, da vida, onde você vai importar alguns arquivos minificados de CSS e JavaScript para fazer o seu projeto entender as tags Quasar. Então aqui tem um gerador onde eu posso escolher a linguagem de tradução dos nossos componentes e o ícone que a gente vai poder estar utilizando, assim como eu posso também estar escolhendo aqui. Por padrão ele vem com Material Icons, com a fonte Roboto e algumas outras configurações aqui. Se eu precisar que tenha compatibilidade com Internet Explorer, algumas outras, RTL que é Right to Left, CSS e alguns outros ícones aqui. Eu vou copiar esse padrão somente para a gente realizar um teste. Vou criar uma pasta aqui. Opa, o nome. UMD Quasar. Ok. Já existe. Feito um teste. E agora eu vou abrir o projeto. Ele não tem nada, né? A pasta. Vou criar aqui um arquivo index.html. Colar aquilo que a gente copiou aqui da documentação. Esse código aqui. Observa que para que o Vue.js funcione, o que a gente precisa? A gente precisa de uma div, né, com um ID keApp. Vai ser onde tudo vai ser renderizado. Então a gente vai criar aqui uma div com ID keApp. E aqui dentro a gente vai poder estar colocando o nosso código. Para ver se está tudo funcionando, vou abrir a pasta aqui, abrir no navegador. Ok, o texto está ok. Agora eu vou tentar utilizar um componente do Quasar, né? E todos os componentes do Quasar são prefixados com Q. Então eu quero usar um botão. O componente de botão é um QBTN. Botão. E atualizando, nós já temos o nosso botão. E aí a gente pode estar utilizando todo tipo de recurso que tem no Quasar. Por exemplo, eu quero colocar uma cor, né, no botão. Color. Essa cor eu quero que seja a primary, né, a cor primária do Quasar. Então tá aqui a nossa cor. Além disso, além de utilizar os componentes, eu posso estar utilizando o CSS do Quasar. Por exemplo, quero criar uma row com uma coluna e vou jogar o meu botão para dentro dessa row. Ok, continua a mesma coisa. Porém, se eu criar uma coluna do tamanho 3 e dizer que eu quero justificado centro, ele joga minha coluna para o centro. Para a gente ver isso um pouquinho mais de uma forma melhor, eu posso colocar aqui uma borda, ó, border solid 1 pixel black. Assim a gente consegue visualizar que de fato ele criou uma coluna, né? E uma linha também. Se eu quisesse criar um segundo botão, bastava eu copiar esse código e colar. Pronto, agora eu tenho duas colunas de tamanho 3, dois botões. Certo, essa é a primeira maneira de utilizar o Quasar, de maneira, né, muito simples. Para você ter um melhor entendimento dos componentes, você pode estar visualizando aqui, né, na aba de Components. Eu, como já sei, então foi muito mais simples utilizá-los. Por exemplo, eu quero utilizar agora um de card, né? Vamos fazer aqui, copiar, né, como está aqui. Então eu vou copiar este exemplo de card, que é o QCard. Vamos apagar aqui
e colocar o que cai. Vou colocar o texto fixo aqui. Vou remover a slide que eu coloquei. Debug. Atualizo. Eu tenho um card. Eu posso estar utilizando qualquer um dos components, né, presentes no Quasar. Essa é a primeira maneira. Agora vamos para a segunda. A segunda maneira de utilizar é através do plugin ViewCLI. Então nós temos aqui o tutorial, né, explicando como você faz isso. Eu já tenho o Vue.js instalado, né, o ViewCLI na verdade, na versão mais recente, então eu tive que fazer isso daqui, a remoção e depois a instalação. Então agora a gente vai criar aqui um projeto chamado MyApp. Então, Vue, dá um clear aqui. Vue create MyApp. Então eu vou gerar a configuração default para acelerar o nosso processo. Enquanto instala aqui, nós vamos ver que ao finalizar, a gente entra na pasta do projeto e pede para o Vue adicionar o Quasar, né, que é o Quasar plugin. Vamos ver. Finalizando a instalação. Ok. Entramos na pasta que a gente criou, que é o MyApp. Se a gente for visualizar, é um projeto Vue.js padrão. Opa. Não, tá ok, tá correto. Problema. Dá uma olhada se foi criado aqui o projeto corretamente. Tá ok. Problema aqui no meu. Agora apareceu o projeto, então é um projeto Vue.js comum, né? Com app, components aqui o Hello World, mostrando por padrão. Então agora a gente vai fazer adicionar o plugin Quasar. Ele faz algumas perguntas aqui, né? Eu vou seguir somente com o padrão. Ele pergunta aqui se a gente quer o auto-import de components ou se a gente quer a importação manual. Eu vou deixar o auto-import por enquanto. Não vou utilizar nenhum tipo de pré-processador CSS. E vou utilizar o Material Icons, por ser o padrão, né? Ele pergunta também a linguagem default, vou deixar em inglês. Não vou utilizar o RTL. E ele pergunta aqui o que mais eu posso estar utilizando, né? Se eu quero, por exemplo, suporte para Internet Explorer 11, algumas outras possibilidades de ícones e tudo. Então, eu vou dar Enter sem escolher nenhuma outra. E agora ele vai gerar alguns arquivos dentro do nosso projeto. Feito isso, aqui no Quasar nós temos o comando server, no Vue.js a gente tem o comando server e vai levantar o nosso servidor. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? npm run server. E aí ele vai levantar o nosso servidor de desenvolvimento para que a gente possa visualizar nossa aplicação no navegador. E ela está disponível no localhost 8080. Então vamos aqui, localhost 8080. Ok, nós temos o nosso projeto, né, padrão. Ele já gera um pequeno template para a gente. E se a gente observar, ele já está utilizando alguns componentes do Quasar, como o QPage, aqui no app o QLayout, QHeader, que são todos esses componentes que são mostrados aqui na tela. Para a gente testar se está funcionando corretamente, eu vou
utilizar um novo plugin. Um novo component. Vamos pegar um diferente agora aqui. É um interessante para a gente utilizar. Vamos utilizar o de tabs. Essas tabulações aqui padrões. Então, basta eu pegar um keytab e colocar aqui no nosso projeto. Só que se a gente observar, ele tem um vmodel com tab. O que isso quer dizer? Ele precisa saber qual tab ele vai iniciar ao entrar na página. Então, vou copiar, colocar dentro do nosso script. Pronto, então isso quer dizer que a primeira tab, né, ao iniciar, vai ser essa meios, de e-mails. Então, nós temos aqui a nossa tab funcionando corretamente. Por que ficou no centro? Porque ele está utilizando aqui essa classe, né, do Flexbox. Então agora ele jogou com colunas aqui. E se a gente tirar e colocar, por exemplo, row, né, como um grid, e aí não atualizou. Vou fazer o teste de colocar talvez col. Jogar a nossa. Agora sim, fica no topo da lista. E se a gente olhar aqui a responsividade também, vamos ver, olha só, bem legal. Ok, essa é a segunda forma, né, de instalação, de utilização do Quasar Framework. A terceira, que é a mais completa, que a gente vai focar totalmente nela, é com o Quasar CLI. Então aqui nós temos toda a descrição dos motivos de utilizar o Quasar CLI. A gente já viu no vídeo anterior que a gente tem todas as possibilidades dentro do Quasar CLI, né? Então agora a gente vai fazer a instalação. Para isso, a gente precisa do Node, de preferência mais atualizado. Então, o Node está na versão 12.16.2 no momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão LTS, e é essa que eu estou utilizando. E aí, a partir do npm, nós instalamos o Quasar CLI. Eu já tenho o Quasar CLI instalado. A gente pode ver através desse comando aqui, Quasar info, onde ele exibe para mim algumas informações quando eu já tenho o Quasar instalado. Então aqui ele me mostra que eu tenho a versão 1.0.5, que é uma das mais atuais. Então, agora a gente vai utilizar o comando de criar um projeto, que é o Quasar Create, e o nome do nosso projeto. Vamos criar aqui um projeto de exemplo. Quasar Create. Chamar de exemplo. Então ele vai perguntar se o nome do nosso projeto é esse mesmo. O nome que seria o nome produto, né, que a gente está criando. Pode ser exemplo Quasar. Alguma descrição. Exemplo de instalação do Quasar. Na verdade, de criação. Com Quasar CLI. O autor, ele vai perguntar aqui se a gente vai usar algum pré-processador. A gente não vai no momento. A gente vai utilizar o auto-import, o manual. Eu prefiro utilizar o manual, né? Por aqui ele mostrar que é a melhor compilação, né? O melhor tempo de compilação. E o nosso bundle final, ele é o que tem o menor tamanho. Então, é preferível utilizar esse. Nós vamos utilizar o ESLint. Vamos utilizar o i18n também. Esse aqui qual é o preset que a gente vai utilizar no nosso ESLint. Vamos escolher o standard. Esse aqui seria o ID do nosso projeto Cordova.
eu só dei Enter. E a gente pode utilizar aqui tanto o Yarn quanto o NPM. Ele recomenda utilizar o Yarn, então a gente vai utilizar ele. Pronto, e agora ele vai gerar, né, nossa estrutura inicial do projeto. E a gente vai estar entendendo aí um pouquinho também nessa estrutura melhor na próxima aula. A princípio a gente vai ver aí se a nossa instalação vai funcionar. E se a gente vai poder rodar o projeto. Então aqui ao finalizar, ele diz para a gente entrar na nossa pasta, né, com o nome da pasta do projeto e rodar o comando quasar dev. Então vamos lá, cd example, clear, e agora a gente vai usar o quasar dev. Isso vai rodar o nosso projeto no ambiente local aí, né, para desenvolvimento. A gente vê que ele coloca algumas mensagens para a gente, ó, e já abriu aqui no meu navegador automaticamente, mas ele coloca algumas mensagens aqui. Ele diz que o diretório que nós estamos utilizando é esse, e a URL acessível do nosso projeto é essa aqui, localhost 8080. O modo de desenvolvimento está sendo o Single Page Application, o modo padrão dele é esse, é o SPA, e a versão do nosso Quasar e do nosso Quasar App. Aqui é a versão dos dois. Se a gente acessar aqui agora o nosso projeto, deixa eu abrir um outro aqui. Vamos entrar aqui de novo no nosso curso Quasar, no exemplo, e abrir o nosso projeto. Então vamos lá. O nosso projeto ele tem essa estrutura. Um dos arquivos mais importantes que a gente vai estar mexendo muito nele é o quasar.conf.js, onde aqui a gente declara todas as configurações do projeto, desde arquivos de inicialização, arquivos de CSS, os arquivos extras, né, quando a gente está utilizando aí alguma biblioteca de ícone, de tema, alguma coisa do tipo. Aqui a gente vai estar declarando quais é o nosso ícone, né, qual a linguagem a gente vai estar utilizando, os componentes que nós vamos estar utilizando. Então nesse caso aqui, quando a gente for utilizar um novo componente, a gente vai precisar declarar ele aqui nesses components. A mesma coisa para diretivas e plugins, a gente vai precisar estar declarando manualmente aqui. Caso a gente queira, por exemplo, suporte para Internet Explorer, basta a gente vir mudar para true e reiniciar nosso projeto. Na verdade não precisa reiniciar, apenas salvar. O suporte para TypeScript também. Aqui as configurações de build, né? Quando o nosso projeto ele já é gerado o bundle final nele. Então se a gente precisa, por exemplo, aqui criar um gzip, mostrar algum tipo de progresso, algumas outras configurações. As configurações do Webpack padrão que podem ser estendidas também. Nesse dev server a gente pode estar configurando o nosso servidor de desenvolvimento. Então a porta a gente pode configurar aqui. O HTTPS, quando é preciso para alguns tipos de recursos que nós temos que utilizar. Se ele vai abrir no browser automaticamente. Quando a gente precisa utilizar animações, então a gente pode estar declarando aqui. O SSR, que é o Server-Side Render, a gente pode estar configurando aqui. E caso a gente queira utilizar o PWA com o Server-Side Render também, a gente pode estar modificando aqui. Todas as configurações de PWA, então, o manifesto, os nomes, descrições, display, como vai ser, cor do background, tema, os ícones, né, do PWA. Configurações do Cordova também aqui, como o ID dele, dentre algumas outras. Do Capacitor também. As configurações do Electro, tanto para desenvolvimento quanto para build. E você pode escolher o tipo aqui de bundle que você quer, se você quer um package ou, né, o arquivo lá que você vai estar instalando no seu computador. E aqui algumas configurações para estender o Webpack dentro do Electro. Então são muitas configurações que nós temos aqui, mas a gente vai vendo com mais calma. Então a gente tem a pasta src, os assets, né, que são aqui, por exemplo, um SVG, dois SVGs na verdade,
que tem aqui, que um é a logo do Quasar. O boot. São os arquivos de inicialização que são iniciados antes do nosso projeto de fato ser renderizado. Então aqui ele iniciou o plugin de tradução, né, que é o Vue 18N, fez toda a configuração dele aqui, exportou. Então, ao entrar na minha aplicação, isso daqui já vai estar inicializado, assim como outros boots que a gente vai poder estar configurando aqui. Por exemplo, se você quiser utilizar uma biblioteca externa, de gráfico, de algum tipo de coisa, você pode estar declarando aqui também. Os components, né, que são os componentes reutilizáveis. Nesse caso aqui ele gera um componente reutilizável onde ele manda via props o título, caption, link, que isso daqui vai montar esse menu lateral que a gente está vendo bem aqui, ó. Aqui um arquivo CSS, mas que não é utilizado, né, nesse momento inicial. O i18n, onde a gente pode estar fazendo aqui, declarando os nossos parâmetros aí que a gente vai estar traduzindo. Pode ser visualizado dentro de botões, de todos os componentes aí que tenham texto. Então a gente pode estar traduzindo isso. O nosso layout, que é toda essa estrutura que o Quasar tem aqui por fora, tanto a sua navbar quanto o seu menu lateral. Então, tem toda essa estrutura com uma toolbar, que é essa parte de cima, o keyheader completo, que seria ocupando toda a parte de cima, o keydrawer, que é esse componente daqui lateralmente, onde ele chama o componente que a gente viu ainda agora, Essential Links, aqui dentro. E dentro da page container é a nossa rota que de fato é chamada, que seria a nossa index aqui, a nossa rota principal. E dentro dela nós temos essa logo aqui. Se a gente visualizar a nossa página, nós temos a página index e está aqui a página somente com a logo. É exatamente o que está sendo renderizado aqui dentro. Além disso, a gente tem aqui a pasta de router, né? Onde a gente tem aqui as configurações do Vue Router e, de fato, as rotas declaradas aqui dentro. Por enquanto, nós temos uma rota PY, que seria essa barra aqui, né, que é logo quando ele entra na aplicação, que chama o componente main e dentro dele uma página filha, que seria a nossa page index. Então, a gente olha aqui page. Se a gente quisesse criar uma nova página que reutilizasse todo esse menu aqui, bastava a gente estar declarando aqui dentro uma segunda rota. Então a gente poderia estar declarando aqui, por exemplo, uma rota chamada exemplo, onde a gente vai abrir um arquivo chamado exemplo. Só que se a gente salvar isso daqui, observa que ele vai me dar um erro. Por quê? Ele vai dizer que não conseguiu resolver esse caminho aqui. Por quê? Porque esse arquivo não existe. Então, se a gente declarar aqui rapidamente um arquivo, exemplo.vue, o nosso erro vai sumir, sem que eu tenha que fazer rodar aqui um comando de F5 de atualizar a página. Ele faz isso automaticamente por causa do hot reload. Então, se a gente criar aqui um template, um autocompletor, agora, eu vou colocar aqui exemplo page. A gente precisa aqui de uma linha adicional, né? E ele está dizendo aqui que precisa de... tá. Na verdade, a gente precisa de uma div aqui dentro para renderizar o nosso texto. É necessário pelo menos uma div para que o Vue permita, o ESLint permita também. Então, deixa eu só identar aqui. Page. E como é que a gente faz para chegar nessa página? Então, aqui embaixo desse IMG, eu posso colocar um botão. E o botão ele já está declarado aqui, ó, nos componentes com o QBTN. Então, basta eu vir aqui, BTN, vou colocar o exemplo, fechar, ok? Vou colocar a cor dele como primary, para ficar azul. Então, se a gente observar aqui, ele criou o botão.
E agora eu quero dizer para ele que eu quero que ele vá para outra rota. Eu posso utilizar aqui a diretiva to, e onde ele vai me levar para uma nova rota. Eu posso colocar aqui barra exemplo. Tem que ser texto. Na verdade, eu não preciso fazer o bind. Eu posso colocar aqui o barra exemplo, que foi a rota que a gente criou. Então, quando eu clicar aqui, acessa exemplo e está aqui exemplo page. Então, observa que ele mudou somente a parte da página. Todo o layout ele se manteve. Então, essa é a instalação do Quasar CLI. A gente vai estar vendo aí mais recursos a partir da próxima, né? Entender ainda melhor essa estrutura e alguns comandos do Quasar CLI que podem estar ajudando a gente a estar criando essa página aqui, por exemplo, que eu criei manualmente, né? Eu vim aqui e criei esse arquivo, mas o Quasar CLI possui alguns comandos que podem nos auxiliar a fazer essa criação. Então, a gente se vê na próxima aula.